Irmãos, uma alegria a gente tá aqui conversando novamente sobre o texto que há 2 semanas nós começamos a lidar. Texto que fala dos primórdios da igreja, num dia em que 3.000 pessoas se converteram e a igreja começou a funcionar. Lucas então vai descrever ali em Atos capítulo 2 como começa a funcionar uma igreja que acabou de nascer. Estamos estudando o livro de Atos já há alguns meses e chegamos agora naquele momento em que Lucas traz um primeiro resumo das características que definem a igreja no seu primeiro momento. Então, já indo direto ao texto, abra comigo Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Atos 2, 41 a 47, nós vamos começar hoje uma minissérie sobre as características da igreja de Atos que deveriam se tornar características da igreja atual, ok? Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, diz assim o texto bíblico: Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E olha lá, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Esse é o texto que nós já olhamos semana retrasada, e vimos de forma introdutória que esse texto existe por 3 motivos, ou em 3 dimensões. Primeiro, numa dimensão histórica, para mostrar como a igreja foi, quais foram as características daqueles primeiros dias. Vimos em seguida que trouxe uma dimensão da essência, de como a igreja nesse slide mesmo, pode até o fim desse slide, mesmo que apareçam as características aí, isso. A dimensão da essência, que é como a igreja é em sua essência, o que define uma igreja. E vimos ainda, naquelas características que estão elencadas, que eu já vou ler para vocês, nós vimos a dimensão do potencial, o que uma igreja pode vir a ser. E as características dessa igreja histórica, essencial e potencial, são elencadas, essas características são elencadas no texto, a partir do versículo 42, como está ali no quadrinho azul. Veja, a primeira grande característica que nós vamos estudar hoje é a característica da igreja com doutrina dos apóstolos e comunhão ou koinonia. Depois, partir do pão e orações, temor, poder sobrenatural, unidade na comunidade, generosidade na contribuição e uma igreja com proclamação frutífera. São essas as características dessa primeira igreja de Atos, e são características que definem a essência do que é uma igreja, pelo menos no seu sentido ideal. E hoje então nós vamos dar essa primeira característica ali, a doutrina dos apóstolos e koinonia, ou doutrina dos apóstolos, ensino dos apóstolos e comunhão. Mas fica tranquilo que não vai ser um sermão para cada uma dessas não, tá? Fica tranquilo. É que a forma como o texto é trazido para nós, há uma dica no texto que a gente vai lidar ao longo das semanas, de que há uma certa hierarquia aqui. Os pontos 1 e 2, as características que estão nos pontos 1 e 2, compõem o alicerce da igreja. E as demais características que vêm em seguida, das 3 a 7, são
questões que são importantes para a igreja, mas que dependem do alicerce, que estão nos pontos 1 e 2. Mais ou menos assim. Então, é como se funcionasse assim: ensino dos apóstolos e comunhão, por exemplo, é o alicerce. Temor, poder sobrenatural, unidade, generosidade e proclamação são importantes, mas são como se fosse uma parede da casa, o telhado da casa. Dá para você morar numa casa sem telhado? Não dá. Agora, se você tiver que escolher entre gastar bastante dinheiro no alicerce ou no telhado, você vai fazer um alicerce melhor e o telhado que der. Põe telha brasilite, alguma coisa assim, porque o alicerce está em tudo. E o telhado, a parede, compõe a casa, mas dependem do alicerce. Então, as características 1 e 2, que vocês estão vendo ali, nós vamos gastar um sermão para cada. E as demais eu vou pôr em 1 ou 2 sermões e a gente resolve a partir daí, ok? Então, são essas as características que nós vamos lidar comigo nas semanas em que eu pregar a partir de agora, começando hoje, então, com o alicerce do ensino dos apóstolos e da comunhão. Por que eu coloquei esses dois elementos juntos aqui, ensino dos apóstolos e comunhão? Veja comigo o versículo 42, como ele começa. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, na NVI, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na revista e atualizada. Quando você olha esse versículo 42, depois ele fala a partir do pão e orações, muita gente entende que quando você olha assim, na língua portuguesa, então você fala, nossa, são 4 características. Mas Lucas, quando fez o texto, quando ele escreveu o texto, ele no fundo colocou meio que 2 características. Ensino dos apóstolos e comunhão, é no português o famoso uso da barra, né? Ensino dos apóstolos barra comunhão, partir do pão barra orações. Então são 2 conjuntos de características e não 4 características. Então cada um desse conjunto aqui, as características são muito vinculadas na construção que Lucas faz. Por isso nós vamos lidar com uma coisa só hoje aqui, na nossa conversa sobre ensino dos apóstolos e comunhão. E para lidar com isso, eu vou trazer para vocês então 3 As. Letra A do alfabeto. Cada ponto aqui vai ser um aspecto do ensino dos apóstolos e da comunhão que está presente nesse texto aqui, ok? Primeiro A vai estar na palavra perseveravam, ok? E o primeiro A da palavra perseveravam, quando é usada essa palavra, eles perseveravam ou eles se dedicavam. O A é o A da atitude contínua, ok? Então na palavra perseveravam nós teremos a atitude contínua. Isso vai valer para o ensino dos apóstolos barra comunhão e vai valer na semana que vem com oração e partir do pão, ok? Então eu quero tratar primeiro dessa palavrinha perseverar. A Nova Versão Internacional traduziu essa palavra grega aí por dedicavam-se. Versões mais antigas dão a ideia de perseveravam. O ponto é que existe nessa palavra a ideia de uma atitude de coração que implica algo que não termina. O Steve Lawson, que é um professor do Master's Seminary nos Estados Unidos, na Califórnia, ele lida muito com esse texto num artigo, e ele vai tratar que esse verbinho aqui, que é usado por Lucas, significa uma firme e obstinada ação, uma fidelidade a um curso de ação que a pessoa é teimosa, ela não sai. E mais, Lucas só não usa o verbo, ele vai falar que Lucas usa um prefixo que intensifica essa ideia de perseverar. Algo persistente, mesmo quando tem oposição. E a primeira característica que nós estamos vendo é que
no que diz respeito ao ensino da doutrina, a comunhão que vem desse ensino, a oração e a ceia. Aquela igreja, ela era uma igreja obstinada, teimosa, insistente, dedicada, constante, inabalável na busca desses 4 elementos. E é interessante que esse verbo vai ser repetido depois no versículo 46, falando do partir do pão de casa em casa, dizendo que é uma coisa que começava no templo e depois, naquela época usava templo, não hoje, né? Naquela época usava o templo de Jerusalém, começava no templo e depois continuava em casa. Isso indica que era uma igreja que tinha muita sede. É interessante esse termo sede, né? Eu que vim de igreja mais pentecostal, usa-se muito no meio pentecostal o termo sede. Você está com fome e sede. Eu gosto desse termo, eu acho muito apropriado. Há uma música que não sei porque nós não cantamos aqui. Aqui viemos com fome e sede. É a música do Vineyard, se eu não me engano. E acho que nós não cantamos aqui porque tinha feito uma alteração na letra e não pegou. Mas, enfim, nós estamos aqui com fome e sede. E essa ideia que, no início da igreja, quando as pessoas começaram a se reunir, aqueles 3.000, aquelas pessoas, elas iam para o momento comunitário com aquela perseverança, aquela esperança de participar de um momento comunitário como eles nunca tinham vivido antes na história. E a primeira coisa que eles buscavam era aprender. E ao aprender, ter uma unidade de comunhão, e ao ter a unidade de comunhão, orar junto e partir do pão de forma conjunta. E por que essa ideia de perseverar é importante? Turma, nós desanimamos muito rápido, essa é a realidade. Quer ver? Resolução de ano novo. Quais são as mais das resoluções de ano novo? A primeira qual que é? Depois de ter comido no Natal e no ano novo, qual que é? Dieta. Pergunta para vocês, quanto tempo dura a dieta do ano novo? Quanto tempo? Dia 2, está sendo boazinha, Rosângela. O que tem no dia 1º, na hora do almoço? A sobra do dia anterior, não é? Já na sobra, turma, fala, não, eu vou fazer mais amanhã. Aí vai para o dia 2. E aí dia 2 alguém pega e faz faz uma saladinha e tal. Chega no dia 2 à noite, né? Fala, tem chocotone ainda? A gente fala, não, agora esse ano eu vou me organizar. Dia 3 de janeiro, já está aquela mesa. Não, eu vou correr todo dia. O cara marca 30 minutos, no minuto 2,5 fala, que correr o quê? Né? Será que não tem um remédio para emagrecer? Olha, o nome daquele cara que faz lipo, né? É por aí. A gente tem muita dificuldade de perseverar. Agora, isso nas coisas do dia a dia. Você imagina quando a gente estabelece alvos espirituais do tipo ler a Bíblia, do tipo orar todos os dias. Só que esses caras aqui não estão fazendo isso individualmente. Eles, de uma forma orgânica, de uma forma natural, como comunidade, sem estabelecer uma resolução de ano novo, mas porque a igreja é nova, porque tudo é bom, porque Deus está ali, porque os apóstolos estão ensinando, eles estão fazendo aquilo que a gente naturalmente não gosta de fazer, que é o ensino bíblico, com comunhão, com oração, com ceia do Senhor, embutido aí um conceito talvez de confissão de pecados e tudo mais. E o primeiro aspecto que Lucas vai tratar é justamente a ideia do ensino, que é o nosso ponto de hoje. E eu quero lidar rapidinho
como que funciona a questão da perseverança no ensino. Semana que vem eu lido com a perseverança na oração, ok? Hoje vai ser a perseverança no ensino. Então, essa prática contínua de ensino. Turma, o ensino bíblico, o ensino da teologia dos apóstolos, que os apóstolos escreveram, revelaram, trouxeram para nós, desculpa, é algo que exige enorme perseverança. Por quê? Se a gente quer ter o basicão, que é tipo, no dia a dia você cita um salmo, ok, isso qualquer um consegue. Eu estava vendo ontem uma palestra daquele historiador, o Leandro Carnal, que ele fez sobre o Pai Nosso. E ele tem um nível de compreensão ali do Pai Nosso, ele não é crente, ele é agnóstico e tudo mais. Ele tem um nível de compreensão do Pai Nosso que é ok, é natural. Qualquer pessoa que lê o texto é capaz de discernir alguma daquelas coisas, ainda mais se conhece um pouquinho da história do judaísmo e tudo mais. Mas quando a gente quer aprofundar alguma coisa, aí começa o grande desafio. Porque há temas, especialmente da teologia, que eles exigem horas, dias, semanas. Há momentos em que quem está lidando com o texto bíblico tem que deixar todas as atividades de lado e pensar. Você já tirou algum tempo, em algum momento da sua vida, para pensar? O que você está fazendo? Todo mundo não está fazendo nada. Não, eu estou pensando. Pensando. Né? O Pentium, né? Aqui, funcionando, né? O 386, né? Quem é antigo sabe. Vai lá funcionando, você está falando, estou pensando. Há conceitos na teologia que demandam uma compreensão perseverante, uma compreensão contínua e um crescimento muito importante. Eu me lembro da história, salvo engano, Bernardo de Claraval, ou um desses da época da escolástica. O camarada é fantástico, ele escreveu obras muito interessantes, mas eu acho que eu contei essa história aqui recentemente. Ele saía muito para pensar, e ele caminhava em volta de um lago, né? Ia pensando, né? Você conhece gente que faz isso? Já ouviu falar de alguém que caminha em volta de lago pensando? Eu conheço uma pessoa que faz isso, fala sozinho também. E um dia desses eu estava caminhando lá, e aí, era eu, né? E aí eu estava falando e conversando e pensando, e aí eu achei que estava sozinho, e passou uma pessoa do meu lado assim, e a pessoa me olhou, eu falei, meu Deus, acho que eu falei demais. Mas enfim, e o Bernardo de Claraval, uma vez ele saiu para caminhar e ficou pensando, e aí voltou e o pessoal falou, e aí, como que foi o lago? Como que estava lá hoje? Ele falou assim, que lago? Ele caminhou em volta do lago tão envolto nos pensamentos de teologia, que de fato ele não lembrava que caminhou em frente a um lago. Há conceitos bíblicos, irmãos, que a gente precisa estudar de fato. Há conceitos bíblicos que a escola bíblica dominical não resolve. Há conceitos de teologia que a leitura de um post do Facebook não resolve. Aliás, se você estuda teologia no Twitter ou no Face ou onde for, Instagram é só foto, é mais fácil. Desculpa, o nível de discussão que tem ali, e a falta do relacionamento, cara, não gasta seu tempo com livros, gasta seu tempo com gente. Mas essa comunidade, ela tem uma característica. Observa comigo que o texto diz: perseveravam. Está no plural. Havia um sentido comunitário do estudo na comunidade. Quando eu penso nisso, e olhando a nossa igreja, conhecendo relativamente os irmãos aqui, fica muito claro que nem todo mundo numa congregação
têm o mesmo nível de maturidade, não é verdade? Tem gente que está chegando na igreja agora, alguns já chegam tendo estudado, tem outros que estão na igreja há muito tempo e estudaram, e tem gente que está chegando agora, ou que chega logo e nunca parou e se aprofundou, e tem gente que está há 30 anos na igreja e nunca parou e se aprofundou. Mas a característica que Lucas salienta aqui é que essa comunidade é uma comunidade que está todo o tempo estudando, independente da maturidade. Nós estamos falando de uma comunidade que tem apóstolos, que conviveram com Jesus por 3 anos quase que ininterruptamente. E se tem gente que chegou outro dia e nem sabia que Jesus existiu. É engraçado que você sabe que quando eu leio livros, eu sou aquele chato que lê tudo no livro. Eu leio a introdução, eu leio os capítulos, eu leio o prefácio. Eu detesto quando tem muita coisa, porque eu não consigo não ler, né? Eu não sou sistemático para a maioria das coisas da vida, mas quando chega o livro, o cara tem prefácio da primeira edição, prefácio da segunda, introdução, recomendação de um amigo, sabe aquelas coisas? Uma das partes que eu gosto de ler é quando o autor faz os agradecimentos. Vocês gostam de ler isso? Eu gosto de ler, adoro ver isso daqui. E tem uma frase que eu acho tão interessante, que, cara, todo livro tem, e a frase é assim: eu agradeço a minha esposa, ao meu marido, se for uma mulher que escreveu, enfim, agradeço ao meu cônjuge, porque pelo tempo gasto nesse manuscrito. E às vezes você vê o livro, é uma porcaria, você fala, meu, o cara ainda tomou tempo do casamento dele e o cara escreveu isso, né? Mas na teologia e na vida, até para coisa ruim é necessário dedicação. Até para o cara escrever um livro que é uma porcaria, alguém gastou tempo escrevendo. Agora você imagina aprender das coisas preciosas e profundas da Escritura e da pessoa de Deus. O quanto de tempo alguém tem que dedicar para fazer algo minimamente bom? O quanto que ele vai deixar os seus queridos de lado para na dedicatória ser real e falar: eu lamento, eu sou muito grato pela forma graciosa que meus filhos e minha esposa lidaram comigo enquanto eu estava compenetrado nesses manuscritos, não é? Só que eu olho nessa igreja e essa turma aqui está com brilho nos olhos de estar meio que todo dia aprendendo, todo dia perseverando. Vamos pensar um pouquinho em que estágio que está a igreja agora, depois de 2000 anos, em que esse episódio de perseveravam no ensino está. Eu quero conversar um pouquinho, talvez, da nossa realidade aqui. Eu quero fazer uma brincadeira com vocês aqui agora. Eu vou trazer 4 eventos normais da igreja, ok? E eu quero que vocês organizem em participação dos membros, tá? Em primeiro lugar, que os membros as pessoas da igreja mais participam até a última, ok? Quero começar então, são 4. Primeiro, a escola dominical. Segundo, culto dominical. Terceiro, aniversário da igreja com churrasco. Peguei pesado agora, né? E reunião de oração. Vamos lá. São esses 4. Então temos culto, EBD, aniversário e reunião de oração. Qual que é o mais cheio? Qual que é o mais cheio? Vamos lá, o que vocês acham? Quem acha que é a reunião de oração? Não acham? Quem acha que é a escola bíblica? Quem acha que é o culto dominical? Ok, temos 1 voto, 3 votos para o culto dominical. 5. Quem acha que é o aniversário da igreja com churrasco? É o primeiro. Segundo, quem acha que o segundo é a reunião de oração? Quem acha que o segundo é a escola bíblica? Quem acha que o segundo é o culto dominical? Ok. Terceiro, alguém acha que é a reunião de oração? Terceiro, escola dominical. Quarto, reunião de oração. Turma, esse tipo de percepção de que um é mais cheio e o outro é menos é algo típico do nosso tempo.
Essa pergunta do que as pessoas mais participam naquela igreja de Atos, as pessoas sequer iriam entender a pergunta. Como assim? Era um outro momento da vida, da história, mas as pessoas estavam juntas, perseverando em primeiro lugar, sempre que havia ensino, seja no dia do churrasco, seja no dia da escola, o que for. E o texto vai dizer que eles perseveravam na oração e na ceia. Ou seja, eles estavam sempre lá, não fazia muito sentido essa igreja à la carte que nós temos hoje, sommelier de reunião, né? Essa eu vou, essa não é para mim. É interessante que se eu perguntasse para alguém da igreja de Atos 2, falasse: e aí, qual reunião você vai? Ele pensa: não, eu vou com a igreja, especialmente se tem ensino, especialmente se tem oração, porque o texto diz que eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, e depois no partir do pão e nas orações. E esse é o primeiro A. O ensino dos apóstolos e a comunhão é uma atitude, ou foi uma atitude contínua, e deveria ser uma atitude contínua. Mas olha comigo o texto novamente, nós vamos para o segundo A desse texto aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E o segundo A indica que isso, o ensino dos apóstolos / comunhão, isso era a atividade principal da igreja. Quando Lucas vai estabelecer alguns itens que eram comuns naquele resumo da igreja, a primeira coisa que vem à cabeça para ele é o ensino. Em outras versões diz a doutrina, mas é a palavra para ensino. O ensino dos apóstolos e turma. Entenda o seguinte: a igreja começa com ensino. Os apóstolos começam a igreja ensinando. Se há 3 atividades que definem uma igreja, anote aí, as 3 são: ensino, ensino e ensino. A igreja é, antes de tudo, um ambiente educacional. A igreja funcionou desde o começo como uma grande escola ou uma grande faculdade, depende do nível dos membros. A igreja é aquele lugar que, assim como uma escola, tem aqueles elementos de aprendizagem, sempre teve. Se antigamente se escrevia na terra, ela tinha terra. Se era na lousa, tem lousa. Até precisamos renovar a nossa. Se bem que eu tenho minha lousa aqui, ó. Não tinha lembrado disso, ótimo. Igreja tem datashow, microfone. Claro, na medida das possibilidades, cada lugar sabe a sua realidade, mas a igreja persevera no ensino. Aliás, essa é a tarefa apostólica principal. Jesus caminhou com os apóstolos aqui por 3 anos, e o apelido pelo qual ele foi conhecido é mestre ou professor. Nas últimas palavras que ele disse antes de subir aos céus, em Mateus 28, ele diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a palavra para ensino está na palavra discípulo, que significa estudante, e no ensinando-os. Isso compõe a atividade fim da igreja. A coisa é tão séria que quando o apóstolo Paulo fala dos 4 ministérios que formam a igreja, ele fala em Efésios 4:11, ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores mestres. É mais uma barrinha que é usada, pastores que são professores. Não são 5 ministérios, são 4. Pastores mestres é um só. Aliás, o dom de ensino é requisito para o pastorado. Interessante que nos anos 90 falou-se muito de discipulado. Comecinho dos anos 90, finzinho dos anos 80, surgiu na igreja evangélica a ideia de que a solução para a igreja era o tal do discipulado. Dessa perspectiva, muitos de vocês não viveram isso. Eu me converti nessa época, e logo que eu me converti já era muito interessado em estudar. Então foi um momento em que se falava muito, os seminários falavam muito de discipulado, era manual de discipulado, e daí surgiu depois essa ideia de pequeno grupo, reunião nos lares, tudo vem desse movimento lá atrás. E aí o pessoal começa a ter ideia de discipulado como um momento de estar junto. Veja, discipulado é estar junto. Mas a palavra discipulado, que vem de Mateus 28, é a palavra para estudar. Aqueles que estão estudando. Há um pressuposto no discipulado, que é o ensino. Conteúdo mesmo. Ensinando-os a guardar tudo que eu vos ensinei. É pegar o ensino de Jesus e transmitir. Você pode transmitir isso de forma formal ou de forma informal, tomando café, mas há a pressuposição de que nós vamos lidar com conteúdo, teologia mesmo. Nossa reunião de presbitério, a gente foi aprendendo juntos a fazer a reunião, e uma parte da reunião envolve, independente de quem vai pregar, mas envolve a gente lidar com o texto da semana juntos. E a minha preocupação foi que o Daniel estava chegando. Nossa igreja tem já um esquema de pregação há anos. Falei, mano, tem que colocar o Daniel no esquema. E começamos discutindo quando eu ia pregar, e agora também quando ele vai pregar. Falei, mano, vamos ler o texto, vamos juntos aqui. E a gente vai pegando ideias de conteúdo. Fala, ó, vamos ler uns artigos. Pô, lembrei de um autor. E ele também, isso daqui, olha, uma vez eu li. Essa troca de conteúdo. Pronto, o presbitério é discipulado. Nesse sentido de, não é um papo sobre se a gente vai tomar café, como que vai ser a reunião de casais. É também. Mas há um elemento teológico que tem que estar presente. É o ensino dos apóstolos. Nós já conversamos semana passada que as pessoas chegam nas igrejas pelos mais variados motivos. Mas algumas observações que eu quero trazer nessa área do ensino mostram para mim como as pessoas não compreendem o que é uma igreja. O que foi a igreja de Atos, o que a igreja deveria ser. Eu ouço o pessoal falando o seguinte: eu vou na igreja, assim, para ser sincero, na minha igreja o ensino é meio fraco. Cara, mas a comunhão é demais. Cara, o pastor é super legal, um amor, um pastorzão. Ele não prega muito bem, mas tem internet, né? A gente resolve. Nossa, é um líder nato aquele homem. Mas dá um EBD para ele que ele destrói a igreja. O pastor é dinâmico, nossa. Pula no púlpito, como eu nunca vi. Dá um duplo mortal carpado durante o sermão. Só não é muito profundo, conhecedor, assim, mas tudo bem. Se na sua perspectiva de igreja tem o ensino é ruim, o ensino é raso, o ensino é insuficiente, mas tem coisas boas, acho que a gente não compreendeu o ponto de Lucas aqui. Quando ele vai falar o que é uma igreja, o primeiro elemento que ele lembra é: eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Irmãos, a igreja é uma grande escola.
Se a igreja é uma escola deficiente, ela está deixando um aspecto de lado que compõe o seu alicerce. Ela pode ter a melhor estrutura, a melhor música, o melhor louvor, departamento infantil, ela pode ser evangelística, pode ser generosa, pode ser acolhedora, mas todas essas outras características que são boas, elas em algum momento não serão suficientes para sustentar a igreja quando ela precisar de alicerce. E é assim que muita igreja tem caído ao longo da história. Recentemente, eu fiz uma matéria no mestrado que era análise do discurso em Filipenses. O pré-requisito da matéria era traduzir o livro de Filipenses. Tinha ali, podia usar dicionário, mas o requisito é traduzir a carta, entregar no primeiro dia de aula, para discutir questões do grego e da vida dos filipenses ali na língua grega. Tinha vários pastores, eram 11 pessoas, éramos alguns pastores, metade, um ou outro meio curioso que estava lá, um professor de grego, um dos alunos, professor do PV, e havia um aluno na matéria que falou assim, eu morei nos Estados Unidos, foi fazer doutorado em engenharia, ou coisa parecida, e quando chegou a vez dele ler o texto grego, cada um tinha que ler uma parte, ele leu com um sotaque diferente. Nossa, uma leitura diferente. O professor pegou a ideia e falou, desculpa fulano, onde que você aprendeu grego? E ele leu bem, mas leu com uma fonética mais próxima de um outro tipo de leitura do que nós estamos acostumados no Brasil. E ele falou o seguinte, quando eu fazia doutorado nos Estados Unidos, eu frequentei a Bethlehem Baptist Church, do John Piper, e eu aprendi grego na escola bíblica da igreja. Um grego que levou ele para uma aula de mestrado para traduzir o livro de Filipenses e lidar com as relações entre as frases, as orações e tudo mais dentro do texto grego em Filipenses, um grego que ele aprendeu na escola bíblica da igreja. A igreja do John Piper demonstra essa importância, não precisa aprender grego aqui necessariamente, mas a importância que o ensino deveria ter na igreja. E qual é esse ensino para a gente encerrar essa parte aqui? O texto fala de ensino dos apóstolos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Gente, eu não vi o horário, desculpa, né? Vou tentar e logo, tá? Turma, é muito legal quando a igreja ensina sobre casamento, não é legal você aprender como que é o relacionamento conjugal, não é bom? É bom. Quando fala de criação de filhos, não é legal? Puxa, nós oramos por isso, não é? Super interessante quando a gente lidou com a história da igreja, história do mundo contemporâneo, demais. Tem igreja que ensina artesanato, tem igreja que tem evangelismo criativo, teatro, culinária, esporte, sei lá, vacinação. Nada disso é ruim, não mesmo. Mas não é esse tipo de ensino que define o que é uma igreja. O que define o que é uma igreja é o ensino dos apóstolos. Resumindo, teologia de quem Deus é e de quem o ser humano é, a partir da autoridade que é a palavra de Deus, é isso. E quer ver como que isso influencia as outras áreas? Você quer melhorar o seu casamento? Eu quero. Você quer melhorar o seu? Não é legal sempre melhorar? Não é bom? Sabe como que a gente melhora o casamento? Eu vou falar de forma... É terrível isso que eu vou falar, é terrível. Um casamento incrível, amoroso, inigualável, sei lá, aqueles momentos de lua de mel. Para isso você precisa de uma coisa, só uma. Não precisa de mais nada.
Eu e você precisamos ser bons crentes. Só isso. Se você for um cara crente para valer, puser em prática quem a Bíblia diz que você deveria ser, no dia a dia em casa, você vai ser um baita marido, uma baita esposa. Vai por mim. Aprender a perdoar, aprender a amar, colocar o interesse dos outros na frente dos seus, ser solícito, liderar ou ser submisso. Tudo isso está no ser um bom crente. Porque não existe nenhum princípio de casamento que seja diferente de um princípio do cristianismo. E assim é nas outras áreas da vida. Quer educar bem seus filhos? Estuda a depravação total. Estuda a redenção. Vai compreender que você tem ali um pecador, miserável, desgraçado na sua casa, que te chama de pai. E que você chama de filho. E você é um pecador desgraçado, miserável e tudo mais. E está ali nessa relação. E vocês vão ter que aprender o valor da graça, do perdão e do amor. Essa é a realidade. Que a gente só aplica em áreas específicas coisas que são tão gerais da teologia. O Steve Lawson apresenta que envolvia estudar a doutrina dos apóstolos, lidar com as narrativas do Antigo Testamento, lidar com a ética bíblica, com as profecias, com a própria teologia pesada, com a aplicação da teologia ao dia a dia e com a escatologia. São essas áreas que compõem o ensino dos apóstolos. É a relação Pai, Filho e Espírito e a relação desses três em um com a criação. É isso. Como igreja nós vamos retornar a esse tipo de perspectiva. Sabe, irmãos, é muito revelador para nós saber como a igreja está a partir do interesse da igreja pelo ensino mais substancioso. E eu tenho observado nesses 15 anos de ministério, tendo atuado em alguns níveis, na verdade atuando em igreja desde 1994, seja na liderança de jovens ou em outras ações da igreja, EBD e tudo mais, eu observo que normalmente aquelas famílias mais assíduas e mais interessadas no estudo bíblico são normalmente aquelas famílias que lidam melhor com a vida, de forma geral. Então, falando agora em termos bem claros, gabinete pastoral, normalmente quem estuda mais procura menos o pastor. Porque quando a pessoa está interessada no ensino dos apóstolos e firme, o alicerce está lá. Eventualmente a gente só dá um trato na pintura, descascou um pouquinho ali, dá uma lixadinha, mas o alicerce está lá. Você não precisa explicar tudo para alguém que já estuda. Eu estou com dificuldade de perdoar. Se já estuda, fala assim, então, cara, eu sou tão pecador que eu não consigo perdoar. Não é? Como que eu aplico Mateus 18? Eu falo, puxa, legal, aí eu lidar com esse texto mesmo. A gente só dá um tapinha ali naquilo que já está lá. Só dá uma dimensão diferente daquilo que já está lá. Agora, se o cara nem sabe o que é perdão, são 3 sessões explicando o que Jesus fez por nós, para depois fazer o alicerce, colocar ferro e aí depois construir a parede, pintar, para depois mostrar onde estava a rachadura. Ensino dos apóstolos, então, ele é uma atitude contínua e é a atividade fim, a atividade principal da igreja. Mas há no texto um último aspecto que eu quero lidar, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E eu quero tratar agora da comunhão ligada ao ensino dos apóstolos. E é o que eu estou chamando aqui de que esse ensino dos apóstolos é o alicerce unificador da igreja.
Esse é o último A. O que liga uma igreja, o que traz verdadeira comunhão, não é o cafezinho. Não é jogar bola no sábado, embora seja uma alegria fazer isso de vez em quando. Não é a gente estar junto almoçando, embora seja muito gostoso. O que liga uma igreja verdadeiramente é uma ligação de conteúdo de fé. A cola da igreja é a sua doutrina. Lucas fez questão de mencionar e de colocar depois uma conjunção, isso é uma questão técnica, mas depois desses termos aqui, para colocar ensino dos apóstolos e comunhão com uma coisa só. O ponto é, se existe algo que deveria promover a unidade de uma igreja, esse algo é o ensino que é transmitido ali. Unidade, comunhão, koinonia, dê o nome que você quiser. Tudo isso depende do ensino da igreja e está vinculado ao ensino. Ouçam o que eu vou dizer para vocês. No cristianismo, o conteúdo sempre vem antes da prática, não o contrário. No cristianismo, primeiro uma base teórica e depois a prática. Sempre que a igreja fez o contrário, ela naufragou. Sempre. Está funcionando isso. Mas não interessa se é certo ou errado. Depois a gente vê. Vamos fazer o que vai dar ruim. É interessante, por exemplo, até na questão muito prática do dia a dia da igreja, mencionar, por exemplo, o ministério de aconselhamento. Aconselhamento é um ministério da igreja que é muito útil. O pastor faz praticamente toda semana, de um jeito ou de outro. Mas quando a Bíblia fala de aconselhar, olha que interessante, vou citar 2 textos rapidamente para vocês. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha que bonito, habita a palavra. Aí ele diz em seguida: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Primeiro habita a palavra e depois se aconselha. Por isso que eu não entendo, como pastor, que o ministério de aconselhamento é para todo mundo da igreja. É para todo mundo que tem os requisitos. Romanos 15:14. Estou certo, irmãos, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Olha que legal. Cheios de todo o conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Bondade e conhecimento, agora se aconselha. Se tem um irmão da igreja que tem esse coração generoso e conhecimento, põe para aconselhar. Está apto. O problema é quando a gente inverte. Começa a aconselhar e aí depois o cara vai buscar a bondade e o conhecimento. Vai dar ruim. Eu já vi isso acontecer. Isso funciona também na comunhão, turma. A comunhão de uma igreja, ela depende em primeiro lugar, do ensino da igreja. Eu tenho dito uma frase para alguns irmãos há bastante tempo, que é, a frase assim: a pior coisa que pode acontecer para alguém, especialmente falando de aconselhamento de filhos, é os seus filhos terem amizades profundas com gente ruim, ou pior, com gente mal instruída, biblicamente. Muito comum pais me procurarem na época da loja, em outros momentos, alunos de alguns cursos, e falando mais velhos, né, com filhos adultos. Como que eu faço na igreja, né? Meu filho gosta tanto de uma igreja tal, que é mais animadinha, não é? E eu falo o seguinte: gente, essa igreja que vocês estão indo aí, que vocês querem ir, não é uma igreja saudável.
E você imagina a seguinte situação: você leva seu filho ali porque ela é animadinha, mas não é saudável. E a pior coisa que pode acontecer é ele começar a gostar. Fala, me encontrei, pai. Eu estou adorando a igreja. E faz a turma e se relaciona e vai na casa de um, de outro, e a igreja é ruim. O ensino é ruim. Sabe o que vai acontecer um dia? Esses relacionamentos vão tirar o camarada da verdade, mais cedo ou mais tarde. Eu fui de igrejas ruins. Te conta no dedo hoje os jovens que estão no Evangelho. Tivemos aqui na igreja famílias que vieram aqui, nos visitaram, interessados no ensino. É uma característica da nossa igreja. Isso aconteceu várias vezes, várias vezes. Algumas vieram de igrejas mais pentecostais, outras vieram de outras igrejas tradicionais. E a pessoa chegava assim e falava, Pedro, olha, eu gosto tanto do ensino da igreja de vocês. Só que eu vou voltar para onde eu vim. Você sabe que eu não faço pressão para a pessoa ficar? Eu falo, Deus abençoe, pode ir, tchau, valeu. Deus abençoe muito. Mas isso aconteceu várias vezes. Eu quero trazer para vocês algumas coisas interessantes. Eu vou voltar para aquela igreja. Não, veja, lá é que na verdade, puxa pastor, meus amigos estão lá. Puxa, a gente cresceu junto. A família está lá. Sabe, a gente tem vínculos históricos. Eu trabalho na igreja, né? Eu cuido da cantina. Lá, sabe? Entende, né? Você entende, né, pastor? Entende. Só o ensino, puxa. Aí tudo bem, né? Mas você entende que tem essas outras coisas? Fala, claro. Faz o que você quiser, a vida é sua. Não? Frase típica do pastor Pedro é: faça o que você quiser, depois assuma as consequências. Faça o que você quiser, Deus abençoe. Não? Mas quando esse tipo de coisa acontece na igreja, eu sinto que esse indivíduo ainda não entendeu que comunhão é algo que se desenvolve aqui, ó, ao redor desse livro. A comunhão precisa derivar de uma fé que é comum. E a comunhão que vale a pena, ela é baseada no ensino dos apóstolos, de uma compreensão bíblica da verdade. Porque o que as pessoas na verdade querem é uma comunhão baseada em outros aspectos. Por exemplo, há pessoas que só têm comunhão com quem tem a mesma visão política. Nós já tivemos isso aqui. Famílias que começaram a selecionar seus amigos, primeiro no Face e depois aqui, a partir da visão política. Se apoiava o candidato, era meu amigo. Se ia contra, então, deixa eu conversar lá, isso não é para mim. Essa comunhão, qualquer pessoa lá fora consegue ter. Só usar a camisa do mesmo time. Aliás, time é outra coisa, né? Você vê no estádio, engraçado, antigamente quando existia estádio de futebol, as pessoas iam, e você vê lá, os caras assim, nada a ver, né? Tem um cara aqui, outro ali e tal. Tem o gol do time, os caras se abraçam. Cara, que comunhão, os caras não se conhecem, né? Se odeiam, talvez, mas é nós, não? Há uma comunhão nessas coisas. É possível ter comunhão por laços familiares. Puxa, são meus irmãos, a gente cresceu junto, meus primos, a gente ia lá para a roça. Ou então longas amizades, estudou junto. Nossa, cresceu tudo na rua. O que eu posso dizer é que todos esses tipos de comunhão são muito fáceis da gente obter, todos nós temos. Aliás, se alguém tem a mesma visão política que você tem papo para dias. Falar mal do outro lado é muito fácil. Nossa, aqueles caras lá, só roubavam isso daqui. Você fala isso dias e dias e dias. Se for laço de amizade, família, se começar a lembrar dos velhos tempos, a reunião não termina. Nossa, lembra que a gente ia lá e a gente subia, não sei o que. Agora, a comunhão baseada no ensino bíblico, ela exige uma perseverança, porque ela é uma comunhão que nos humilha.
que revela o nosso pecado, a nossa ignorância, que é difícil, que revela coisas que a gente não quer se submeter às vezes. Textos que ferem a nossa existência. Quer ver? Semana que vem, vamos ter que lidar com um tema aqui na IBD, que é a submissão da esposa no casamento e na igreja. Cada uma num contexto de forma diferente, de forma equilibrada, mas essa palavra ela é maldita na sociedade hoje. Vamos ter que lidar com isso. Vamos lidar biblicamente, amorosamente, colocando os limites bíblicos, mas é um tema bíblico. Na época do exército, éramos 3 amigos principais. Um deles está aqui hoje. 6 crentes no mesmo pelotão, mas 3 ficaram mais próximos. E essa nossa amizade me sustentou num ano muito difícil. Essa é a realidade. O dia que mudou minha vida no exército, Maurício, foi quando o tenente Rueda, né, que já deve ser aposentado, ou general, sei lá, ele falou, ele fez a gente levantar a mão pela religião. Quem é católico? Levanta a mão. Pá, levantou a mão. Quem é espírita? Levanta a mão. Pá, levanta a mão. Quem é evangélico? Levanta a mão. E os evangélicos estão todos no nosso pelotão. E eu identifiquei 2 mais próximos. O Maurício na primeira semana. E mais um. E aquilo mudou minha vida, porque eu vi que eu não estava sozinho, né? Olha, quando o cara tá assim, preocupado, até isso, não é? Fala, tá, até o Maurício serve. Você é um grande amigo, um grande amigo. Você tem estado, família deles, vocês, Maurício, Dani, ao longo de todos esses anos juntos, nas nossas lutas e na de vocês também. Isso é muito, muito especial. Mas eu quero mencionar um outro amigo, muito querido também. Esse outro amigo, ele foi, depois do tempo de exército, foi trabalhar comigo na mesma igreja. Um menino, um rapaz muito capaz, com carisma como poucas vezes eu vi. E nós tínhamos muita comunhão trabalhando na igreja. E às vezes, talvez com o Maurício aqui a gente consiga fazer no retiro. A gente tinha tanta comunhão que a igreja estava crescendo, tinha vários jovens, tinha uns 30 jovens nos retiros, 30, 40 jovens, os moleques tudo folgado, e nós em 2, a gente pôs todo mundo na linha, porque a gente mandava rodar o dado, né? Rodar o dado, eu já falei isso para a igreja, mas só lembrando, né? A gente colocava tarefas do tipo entrar no lago, dar 3 voltas no retiro inteiro, e, enfim, uma série de tarefas, 40 flexões. Então, se o cara começava a dar trabalho no alojamento, né, dormir os 40 caras no mesmo alojamento, 3 da manhã o cara começava a dar trabalho, vai rodar o dado. E aí, os 2 punham para rodar o dado, jogava lá o dado, lago, vamos para o lago, e punha um cara no lago, 3 da manhã. Fizemos isso algumas vezes. Depois o pessoal acalmou, né? Então, a gente tinha muita comunhão para lidar com a molecada ali. Não é? A gente pode fazer isso na igreja se for necessário, não tem problema nenhum. O Maurício está aqui para isso. Mas o que aconteceu é que, mesmo tendo momentos muito especiais na igreja, esse grande amigo, ele leu um livro. E a culpa não é do livro, ok? Mas o livro despertou nele uma teologia que mudou a cabeça dele. É o que nós chamaríamos hoje de uma teologia liberal, no aspecto da graça. Ele começou a compreender que para haver graça não era necessário sequer arrependimento. É o que a gente chama, depois ficou conhecido como a ideia da graça barata. E aquilo começou na vida dele e criou-se uma barreira muito grande entre nós na igreja. E finalmente houve um momento em que ele saiu da igreja, se separou, recasou e foi para uma igreja realmente liberal. Liberal do tipo que canta amigo é coisa para se guardar na hora do louvor. Essa é bonita, hein? Semana que vem nós estamos... Amigo é coisa... Fala pro seu irmão, para se guardar no lado disso aí, então. Por aí.
Nós temos uma história comum tão legal, um irmão tão querido, mas hoje não temos comunhão. Mesmo tendo uma história que nós vivemos, eu e o Maurício sabemos a intensidade que foi. Temos amigos não cristãos aqui em Atibaia, dessa época do deserto, que a gente encontra, e é muita amizade. Mas comunhão exige uma compreensão bíblica que seja no mínimo comum. E o que Lucas quer pontuar aqui é que para que a igreja esteja bem, essa comunhão ela tem que sair daqui. Porque se no ensino comum a gente não tem uma mesma base, a nossa igreja está sendo boa em outros tipos de comunhão. Espero que tenha gritado pelo menos porque ganhou, né? Não porque perdeu. Senão, passar debaixo da mesa. Senão a gente vai lá depois. Depois a gente vai lá. Gente, como que funciona na prática? Essa questão, estou terminando, tá? Essa questão da comunhão, sendo que nós temos tantas perspectivas sobre a Escritura hoje no mundo evangélico. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: a gente tem comunhão, em primeiro lugar, nas doutrinas centrais, que são Bíblia, Palavra de Deus. Jesus é humano divino. A Trindade são 3 pessoas, uma única essência. A salvação é pela fé. A igreja é o plano de Deus para a história. E Jesus vai voltar. Aqui. Segundo elemento, nós temos comunhão quando a gente não inverte a importância das questões teológicas. Vou dar um exemplo para vocês. Se o indivíduo fica brigando demais sobre dom, calvinismo, sei lá, escatologia, embora a gente tenha a mesma base de fé, não dá para ter comunhão. Por quê? Ele pegou algo que é secundário e colocou lá em cima, como se fosse primário. Aí, desculpa, a gente vai ter que ter comunhão só com quem vai na letrinha da lei que é igual. Aí eu tenho comunhão. Então, eu tenho um grande amigo que é pentecostal. Eu digo que é pentecostal, mas ele é neopentecostal para valer. Mas amigo, porque a gente tem uma mesma base. E nessas coisas menores a gente nem discute, porque são menores. Não precisa ser reformado para ter comunhão. Para ser crente. Aliás, a maior parte da igreja nem reformada é. Recalchutada e olhe lá. Né? E último aspecto, a gente tem comunhão quando a teologia ela não é da boca para fora. Quando há uma sinceridade de se buscar vivê-la na prática, com mais ou menos sucesso. Tem gente que tem mais luta com o pecado do que outros, mas se está todo mundo buscando uma melhora cristã a partir dessas bases, a gente consegue ter comunhão. Você pega um indivíduo que está lutando com um vício, mas é crente, você consegue ter comunhão do que não dá, é o camarada que é santarrão, aí você não consegue. Fala, desculpa, eu não estou no seu nível, amigo. Vamos lá, vamos ser amigo com quem está pecando, porque está querendo, sabe? Então, quem quer viver o Evangelho, a gente consegue. Então veja, bases comuns, o essencial, não colocar o secundário acima do essencial e uma sinceridade, uma boa fé na vivência do Evangelho. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E os nossos foram que isso é uma atitude contínua, é a atividade principal. E é o ensino que é o que fornece a comunhão como um alicerce unificador. Irmãos, são esses objetivos que eu tenho para a nossa igreja. Nesse primeiro ponto, ensino e comunhão. E o meu sonho é que o ensino e a comunhão que vem do ensino, que isso seja a principal característica da nossa igreja. Vamos orar.
Senhor, obrigado pela igreja que o Senhor tem trazido todos nós aqui. Nos dá comunhão, baseada no ensino dos apóstolos. Nos dá uma unidade, uma cola que não se desfaz. E que essa nossa unidade, ela seja percebida pelos de fora. Uma unidade que independe da política, independe da amizade, independe de fatores de outros menores, mas que depende de uma compreensão bíblica da realidade, como essa que o Senhor tem estabelecido para nós. Meu pedido como pastor é que o Senhor caracterize a nossa igreja dessa forma. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço em teu nome. Amém. Queridos, pegue seu boletim, desculpem pelo horário. Temos alguns avisos importantes aqui. Vamos lá. Primeiro, quebra da parede. Nós vamos conversar essa semana, né, mano? Mas vamos priorizar? Vamos tentar essa semana resolver. Agora, o ponto principal é a aquisição da viga, com as especificações que o engenheiro tem ali. Feita a quebra da parede, irmãos, ouçam isso, nós vamos fazer um mutirão na igreja. Tem muita coisa para fazer na igreja, mas muita coisa. E nós estamos... se alguém quiser boletim, o Sergião está passando aí. Nós estamos adiando algumas coisinhas por causa da quebra da parede, mas vai haver mutirão. E, turma, eu adiei a ceia de novo, porque semana que vem a gente vai lidar com o partir do pão, acho que vai ser melhor, tá bom? E semana que vem nós vamos ter, não vai ter EBD, né? Mas a EBD ia ser sobre ceia, mas fica para outra. Enfim, mas a ceia semana que vem, tá bom? Semana que vem, ouçam, assembleia importantíssima. Entrada de novos membros, temos vários novos membros para ingressar, fizeram todo o processo. E eu tenho a última reunião com eles nesta semana. E os que decidirem entrar, eu vou indicar, ok? Para a Assembleia decidir semana que vem. Então prestem atenção. Ingresso de membros, reunião de finanças, vamos conversar um pouquinho de presbitério. Vou conversar sobre algo que deve acontecer no que vem comigo. E outras coisas importantes aqui. Mas prestem atenção. Somente os membros podem participar, ok? Novos membros podem? Não podem. Eu não quero nem ser novo membro, eu quero vir aqui e conhecer a Assembleia. Legal, não é o dia. Eu já fiz isso aqui e farei de novo se precisar. Chega a pessoa feliz, fala, vim participar da reunião. Eu sei quem são os membros da igreja, fala, amigo, obrigado, que legal que você está aqui. Tem uma padaria ali, ó, tem padaria na Lucas, fica um tempinho lá, quando terminar eu te aviso, tá bom? E nós vamos seguir com os membros, só membro, ok? Se você é novo membro e família de novo membro, não venha para essa parte da reunião, ok? Pode ficar no pebolim, só não grita, vai Cris, por favor, não? Que o Mateus vai estar lá, vai ser, não fica gritando vocês quatro aí. Mas a gente vai lidar com os novos membros para ter liberdade, então. E observem, a Assembleia começa às 9h30, tá? Porque é uma Assembleia grande. 9h30. Não chega aqui 9h40. Se der quórum, 9h30 estamos fazendo votação, tá bom? Então o quórum não é tão grande, então a gente consegue 9h30 fazer votação. 9h30. Eu não sou membro, tal. 11 horas tem culto. Se quiser vir para o cafezinho, tá bom? Pode vir. 10h45, tal, né? Mas se você não é membro, venha só para o culto na semana que vem. Reunião de casais, turma ficou para o dia 2 de outubro, porque o pizzaiolo não tinha data antes, ok? Ficou em R$80, que são R$70 para pizza. Uma pizza? Uma pizza por pessoa. Quem participou da última vez? Quem comeu menos que 10 pedaços? Adriana, Denise, as mulheres, eu sei, eu contei, tá? É um rodízio de pizza que a gente faz, que é fantástico, meu Deus do céu, aquilo é fantástico, não é? É ou não é? Qual que é a preferida de vocês? Todas. Eu gostei daquela peito de peru com cream cheese e molho de pimenta, gelé de pimenta. Aquela calabresa dele é fantástica também. Nossa, essa hora é boa para isso, né?
Os R$10 a mais aqui é porque a gente tem as lembrancinhas, a decoração, o refrigerante, que não estão incluídos no valor que a gente paga então é 70 que vai ser pago direto para ele, e os R$10 para essas outras coisas, ok? Então por casal, R$80. Não deixe de vir por causa de dinheiro, tá bom? Por favor, nós sempre conversamos sobre a igreja se vira para ajudar você aí nisso daí. Pedra Grande, em outubro, ainda vamos definir certinho o dia, mas gente, tem que subir a pedra, tá? Ah, mas não sei o que lá, tem um problema. Não, vai subir a pedra. Se você tiver um atestado médico, você pode subir de carro, tá? Mas eu quero o atestado na minha mesa até amanhã. Não, não é assim. Tem irmãos que não podem por atestado médico. Atestado médico é problema do coração para mais, tá? Então, tô com uma encravada, aí eu vou fazer assim, ó. Não tem essa autoridade. Mas a gente vai empurrar, né, mano? As pessoas não têm essa de subir a pedra, tem que subir. Sergião é o guia, né? Você sabe fazer o caminho das cavernas? Quem sabe fazer o caminho das cavernas? Alguém? Kevin, sabe? Vocês têm um mês. Tô bravinho hoje. Sabadão tem reunião de jovens e adolescentes, a gente manda no grupo para vocês. Turma, ótimo domingo. Deus abençoe vocês. Comunhão baseada no ensino é isso que nós queremos. Deus abençoe. Valeu.